Fala galera, beleza? Meu nome é Luciana Ramalho, sou professora de Biologia e eu preparei uma aulinha pra gente sobre sais minerais. Para Biologia, por que estudar os sais minerais é importante? Vou te falar logo, a falta deles vai te causar doenças e o vestibular gosta de explorar essas doenças, é um assunto super tranquilo e cai bastante, então te convido a entender um pouco melhor sobre eles comigo. Galera, é o seguinte, esse estudo dos sais minerais, ele tá dentro da bioquímica, como eu coloquei aqui no título, né? E lembra que na bioquímica a gente classifica os sais em dois grupos, os compostos, perdão, em dois grupos, orgânicos e inorgânicos. Os sais, junto com a água, tá dentro da classificação como inorgânico, tá? Por que mesmo? Mesmo motivo. Ele tá dentro do ser vivo, mas ele pode estar fora. Então, por poder estar fora, a gente vai dizer que ele é inorgânico, tá? Bem, na nutrição, né, na nossa alimentação, a gente obtém todos os nutrientes necessários, a gente vai classificar esses sais como micronutrientes. Não é porque eles não são tão importantes. Pô, já te falei, a falta deles vai te causar doença, então eles são essenciais. Só que você não precisa de muito. Comparado, por exemplo, a carboidratos, lipídios e proteínas, esses são macronutrientes. A gente tem aqui, portanto, a classificação como micronutriente junto com vitamina, tá? Vitamina não tá aqui, porque vitamina é um outro composto dentro dos compostos orgânicos que a gente vai estudar separadamente, tá? Quais são essas doenças mais famosas, tá? De cara eu coloquei aqui: anemia, osteoporose e bócio endêmico. Vamos dar, né? A gente vai ver com mais profundidade quem causa cada uma dessas doenças, tá? Quem causa não, né? A ausência de quem causa cada uma dessas doenças. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Onde estão os sais minerais? Há quem compre cápsulas com sais minerais, né? Beleza, nada contra, mas assim, saiba que os sais minerais estão nos alimentos, tá? Então, se você tem uma alimentação balanceada, certamente não te falta sal mineral nenhum, a não ser, obviamente, que o médico te recomende, tá bom? Listei aqui, deixa eu me mover. Listei aqui alguns desses sais minerais, você vai perceber que são esses elementos químicos da tabela periódica. Sim, são eles, né? Estão lá na tabela periódica. E dependendo da forma encontrada na natureza, né? A gente vai colocar dentro da gente, via alimentação de carne, leite, ovos, frutas, legumes, vegetais, tá bom? E aí a gente vai absorvendo esses sais e utilizando no nosso organismo. Então, gente, essa é uma aulinha super tranquila. Eu já vou de cara te falar o que você precisa saber sobre cada um desses sais. O mais importante de cara é o ferro, tá? Ferro é um sal mineral essencial, porque, vamos lá, ele participa, olha só, gente, da formação da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína, olha ela aqui, ó, uma proteína que está dentro de uma célula vermelha chamada glóbulo vermelho, eritrócito ou hemácia. Esses três nomes significam a mesma coisa. Ela é a célula mais abundante do nosso sangue. É essa célula que transporta o oxigênio. Olha a função da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que vai pegar esse oxigênio, né, aqui no nosso alvéolo pulmonar e vai transportar dentro da célula hemácia para todas as nossas outras células que precisam receber oxigênio. O oxigênio ele não é transportado livre, leve e solto no sangue, não. Então, você já entendeu, né? Se tu não come ferro, tua hemoglobina vai estar ok para fazer esse transporte? Não. Você pode respirar à vontade. O oxigênio não vai ser transportado. E aí você vem com um quadro de anemia, que é observado com uma palidez, né? O sangue não fica tão vermelho, tudo bem? A cor vermelha do sangue, spoiler, é por causa do ferro, né? Quem já se cortou já percebeu um gostinho de ferro no sangue? Sim, tem muito ferro no sangue, é para ter muito ferro. Mulheres grávidas precisam de muito mais ferro do que as não grávidas. Ora, tem uma criança sendo formada no seu interior que precisa de oxigênio, então é oxigênio para ela e para a criança, então é óbvio que ela vai reforçar isso com mais ferro, tá bom? Tranquilo? Então é essa a importância do ferro, né? Só essa. Então a gente precisa saber, principalmente associar a carência com a doença, né, que pode aparecer, tá certo? É isso, gente, tranquilo, né? Próximo sal mineral. Cálcio, tá bom? Cálcio tem acento, não tá com acento porque a forma dessa letra não, né? Sabe que algumas fontes não tem acento. Mas o cálcio, ele é um sal mineral que tá essencial, né? A gente deposita ele nos nossos dentes e ossos. É ele que dá dureza e sustentação, né, para os ossos. Olha que importância.
Só que não só para isso, né? Em que bom que ele está estruturando e fortalecendo nossos ossos e dentes, mas ele é fundamental para que a contração muscular aconteça. Então, na aula de contração muscular, a gente vai ver a participação do cálcio, fundamental. Ele é essencial para a coagulação do sangue. Em certos momentos, o sangue precisa coagular para estancar sangramentos. O cálcio faz parte da cascata de coagulação. E a falta dele, né, vai causar a tal da osteoporose, uma vez que eu já te falei que ele está no osso dando essa dureza. O cálcio é super explorado nas aulas de biologia dentro do fenômeno da regulação do cálcio. Já falei que ele tem várias funções, né? Então a gente vai também estudar o cálcio dentro da aula de hormônios, porque sim, a regulação do cálcio ela é mediada por hormônios. Então esse assunto é um assunto que volta na aula de hormônios, tá? Mas o que a gente precisa saber agora, né? Numa aulinha de sais minerais. Que eu tenho uma glândula aqui chamada tireoide e dentro da tireoide a paratireoide, onde elas duas ficam produzindo hormônios, calcitonina e paratormônio, que vão regular o cálcio para mim. Como assim regular? Veja bem, eu te falei que o cálcio tem que estar no músculo para contrair, tem que estar no sangue para coagular, mas eu posso ficar com muito cálcio nesses locais? Não seria legal para o transporte de sangue, não seria legal. Então entenda que eu deposito o cálcio no osso, como se fosse um depósito, um almoxarifado. Então o cálcio fica no osso, tipo, fica guardadinho aí, cálcio, quando eu precisar de você eu pego. Então é por isso que o corpo fica toda hora depositando o cálcio. Olha essa informação aqui, ó. Deposição do cálcio é ir do sangue para o osso. Quando é questão de falar de reabsorção, se eu já absorvi, guardei no osso, eu posso reabsorver, pegar do osso de volta para o sangue para fazer as atividades que o cálcio precisa participar. Tá entendendo por que a regulação é importante? No ferro não tem isso, porque o ferro eu comi, ele vai para minha hemoglobina e tem que estar lá, quanto mais melhor. Tá entendendo? Aqui para o cálcio não é quanto ele precisa estar no músculo, mas não é quanto mais melhor. Eu guardo ele no osso para estar guardadinho para quando eu precisar, e que bom, porque ele está dando sustentação para o meu osso, firmeza, dureza para o osso. Tranquilo? Bem, próximo sal mineral, é o último, assim, principal, depois eu vou mencionar os outros, é o tal do iodo. Iodo, galera, ele está presente no mar. Então, frutos do mar vão conter iodo, tá certo? O que serve esse iodo? Dentro da gente, esse iodo, ele participa de dois hormônios, cara, que são fundamentais para o metabolismo, para as reações químicas. Então, são hormônios que controlam a taxa de crescimento, por exemplo. E se você não tá comendo iodo, tu não vai ter esse metabolismo, né? Você vai ter problemas no metabolismo. Isso é muito sério. Olha como é que isso interfere no corpo inteiro, tá? O nome desses hormônios é o T3 e o T4, e eles são produzidos aqui na tireoide, fica aqui na garganta. Você precisa saber o seguinte: se você tá ali querendo produzir esses hormônios, mas não comeu iodo, o hormônio ele vai se acumulando. Olha como é que você pode ficar bócio endêmico, tá? É uma das consequências de você não conseguir ter o iodo dentro de você, tá bom? Esse é um assunto que a gente volta a estudar também na aula de hormônios, quando a gente fala dos hormônios T3 e T4. Mas agora você já vai para essa aula sabendo, né? Bem, cara, sais minerais são vários mesmo, tipo vários. Esses três são os principais e eu pincelei aqui mais 4 que eu julgo ser importante também pra gente conhecer, ó. Magnésio, flúor, sódio e fósforo. Nas próximas aulas de biologia, a gente vai acabar falando deles, aí, só pra gente, né? Já ouvi falar. Magnésio, você vai lembrar de planta fazendo fotossíntese. Planta precisa de magnésio para que a fotossíntese aconteça. Flúor a gente sabe, né? Tem o dia do flúor na escola. Ele também fortalece dentes e ossos, protege contra cáries. Sódio é legal. O sódio, ele participa do equilíbrio hídrico, tá? Interno. Então, veja bem, se você comer muito sódio, não é à toa que os alimentos precisam te avisar. Alimento alto em sódio, né? Por quê? Comer muito sódio significa reter muito líquido dentro do sangue. Hipertensão, uma doença, né? Então você precisa saber também. E o sódio, ele junto com a bomba de sódio e potássio, que a gente vai estudar na aula de sistema nervoso, ele participa da transmissão do impulso nervoso, tá? E ele também é importante para a contração muscular, enfim, fundamental, tá? Fósforo é o último que eu escolhi para falar. Ele também participa de ossos e dentes, mas ele é fundamental. Já ouviu falar no ATP? Em outro momento a gente vai estudar o ATP. O P é do fosfato, né? Fosfato tem um elemento fósforo. O ATP, o DNA também, ó, na estrutura do DNA tá presente fósforo. Então ele é um sal mineral que ele é estrutural dentro da gente, tá? Então, muito importante também por isso, tá certo?
Vamos ver como é que isso cai em prova? É isso, galera, já falamos. Quê? Como assim? Já passou? É isso. Os principais são esses. Enem, essa questão, galera. Você começou a ler deficiência de iodo. Ah, o iodo. Qual é a glândula humana que vai ser que precisa do iodo? Te falei, tireoide. A resposta é tireoide, tá? Tireoide, viu? Iodo, opa, é pra falar de hormônio? Tireoide, tá? Pode ter certeza disso. E já caíram muitas questões de Enem sobre isso, moleza, né? Olha essa. Essa tá falando do consumo de sódio. Caiu no Enem também. Consumo de sódio. Se você comer muito sódio, o que pode acontecer? Qual é a doença associada? Muito sódio, muito, né? E vou ficar com hipertensão. Olha que ele colocou outras doenças, obesidade. Obesidade é comer muito açúcar, né? Osteoporose é comer pouco cálcio. Diabetes também tá ligado ao açúcar, né? E hipercolesteremia tá ligado ao colesterol, lipídio, tá bom? Então, hipertensão arterial. Mais uma questão, tá falando aqui, ó, ferro. Então, essa aqui é uma questão interessante, olha só. Do Enem também. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro, dizendo que isso acaba com a palidez dos filhos. A palidez é o quê? Um filho anêmico, né? Tem que cozinhar na panela de ferro, porque o ferro, ele vai... Ah, não, aqui, lembrei. Fala de colocar um prego enferrujado na comida. Porque se você bota um prego enferrujado, vai melhorar ali a oferta de ferro para aquela criança, né? Lembra que feijão já tem ferro. Mas aí a pergunta é, essa estratégia tem, né, o objetivo de tratar o quê? Diarreia? Verme? Raquitismo? Raquitismo é falta de vitamina D. Febre amarela? Nada a ver. Anemia, né? Mas essa questão gera uma confusão. Gente, então o ferro do prego a gente consegue absorver? Não, resposta é não, tá? Então olha só, o ferro metálico, que é o do prego, a gente não absorve, não vai sair por aí chupando prego não, pelo amor de Deus. Mas essa questão não falou da pessoa chupar prego, falou de colocar o prego na comida, e aí que tá. Substâncias ácidas que estavam ali naquela comida, como vinagre, tomate, limão, essa substância interagindo com o ferro metálico, aí sim, transforma esse ferro metálico numa forma iônica. Aí eu trouxe aqui, né, o ferroso e o férrico, que aí sim o corpo absorve, tá? O ferroso, ele é mais fácil de ser absorvido, tá presente nas carnes, e o férrico, ele é um pouco mais difícil e tá presente nos vegetais, tá bom? Então, se cair alguma questão te perguntando, lamber portão de ferro é bom para curar anemia? Não. Mas, se misturar com algum ácido na comida, aí pode ter... Mas, gente, não precisa, né? Que coisa esquisita. Vai comer feijão que tá tudo certo, tá bom? Gente, é isso. A revisão final aqui com os sais, acrescentei até mais alguns. Repito, gente, se você for pesquisar isso aleatório na internet ou pegar um livro, tem tabelas imensas com muitos sais minerais. Cara, vai fundo, leia tudo, legal. Mas esses 3 que eu trouxe pra vocês são os que mais caem, tá bom? É isso. Espero que tenha sido útil e vejo vocês na próxima aulinha. Tchau, tchau!